Mas vamos lá. Acho que aqui você queria comentar um pouco, né? É, O jogo do eu, dis- Boca. eu dispenso comentários sobre o jogo do Bayern, do Sim. Auckland, acho que a gente já falou bastante, né? Em relação ao Boca e ao Benfica, né? Eu acho que, né, foi um jogo impressionante, foi um jogo maravilhoso, assim. Só não foi mais maravilhoso porque deu um empate no final. É lamentável, assim, sinceramente. Não a postura do Boca, não acho que tenha sido lamentável. Muita gente falou sobre isso, assim, Boca desistiu de jogar, ficou naquela cera, mas eu já vou chegar nesse ponto. Eu vou começar falando sobre a questão das diferenças, e você apontou para uma questão no começo, assim, que eu acho que é muito notável, né? O Boca foi eliminado da pré-Libertadores pelo Alianza Lima e nem sequer chegou à Sul-Americana. Então, não foi que nem o Corinthians, que, né, ganhou do time, sei lá o que, da Venezuela lá, e perdeu pro Barcelona. E daí foi para a Sul-Americana. Não, nem sequer isso, assim. O Boca vive um momento, né, como você falou, assim, talvez o pior Boca dos últimos 20 anos, assim, impressionante, impressionante mesmo. Né, o futebol argentino vive um momento meio estranho, né, se a gente for olhar de uma forma mais né, principalmente o Boca, o próprio River, assim, por mais que ele tenha ganho não faz tanto tempo assim que ele tenha ganhado uma Libertadores. Mas eu acho que a diferença que a gente tem que colocar aí, né? Tudo bem, o Benfica também não é o time, né, mais impressionante da Europa, né? Mas ainda assim, né? Di Maria, Otamendi, né? Você vê os jogadores ali, não é pouca coisa. O atacante grego lá, que eu não lembro o nome. Como que é? Eles têm Bom tem jogador. Valides, não é? Pavlidis. Pavlidis. E, e assim, né, eu sei que não é a base, né? Mas se a gente for olhar, o Palmeiras tem muito mais time que o Boca e o Benfica tem muito mais time que o Porto. E o que o Boca fez, assim, foi simplesmente entrar em campo e mostrar, assim, como que se joga a bola. Mostrar, assim, tipo, vocês querem jogar com um time grande? Nós somos um time grande. E respeitaram a camisa, né? A torcida estava lá, enfim, não era uma torcida tão grande assim, mas estava lá ainda assim, deu para ouvir. E foi um jogo emocionante, assim. O goleiro do Boca é o Marquezinho, que há pouco tempo atrás estava jogando no Grêmio, né? Perdeu o lugar pro Thiago Volpe, que é um bom goleiro, mas assim, não é nada espetacular, assim, de goleiro. Inclusive fez lá umas lambanças. E então, assim, eu acho que foi um jogo muito legal de se assistir, mais pelo sentimento de orgulho, assim, do que pelo espetáculo de bola, né? Porque eu acho que teve, de fato, esse jogo jogado no começo, o Boca conseguiu envolver até mesmo o Benfica, né? Fez os 2 gols, acabou, né, cometendo o pênalti. Eu acho que foi pênalti mesmo. Eu acho que não tem discussão naquela jogada, assim, teve pênalti. O Di Maria também, né? Um sangue de barato tremendo para marcar como ele marcou, assim, com aquela paradinha. Eu achei pênalti. Eu falei um pênalti Mandrake porque. Não é porque não foi pênalti, mas é porque é um. É aquele tipo de coisa que é uma tragédia, né? O cara, É, ele no não final do vê o primeiro cara tempo, aí, vindo. né, aquela coisa assim, tipo, justamente um momento que você devia segurar o resultado, ir para o intervalo pensando assim, pô, 2-0, agora né, fazer mais um segundo É. tempo. Não, é uma pena, uma pena. Sim. E, enfim, depois uma outra coisa que eu queria comentar sobre essa questão que muita gente pontuou sobre a cera. Porque, né, fizeram muita cera e tudo mais. Bom, primeiro que eu acho uma questão cultural. Eu acho que é cultural, inclusive é cultural do Brasil. A gente fala como se os nossos times não fizessem, mas eles fazem. Todo time faz.
né? Eu torço pro Curitiba, o Curitiba, quando tá ganhando, faz cera. E eu não reclamo. Quando o time, né, adversário faz e tá ganhando, eu reclamo, mas enfim, né? Faz parte do jogo também, é torcedor. O torcedor tem que reclamar da cera do outro. Mas o próprio time faz. E é um pouco isso que a gente tem que apresentar. A gente não tem que chegar no jogo de futebol contra um time europeu e falar assim, ah, eu vou jogar da forma como você joga, né? Não, eu vou chegar e assim, ó, né, esse o jogo, ele permite que eu jogue dessa forma, né? Como eu fui ensinado a jogar, como eu sempre joguei nos meus campeonatos, enfim, com os meus, então eu vou jogar dessa forma. Se você não gosta, se você não sabe lidar com isso, o problema é seu, né? Porque você tem que disputar, você que tem que ter a cabeça fria para não entrar nesse jogo, na catimba, tudo mais. Eu vou fazer aquilo que me for permitido. O, o juiz não, né, não conseguiu controlar, né? Que eu acho que é um pouco dessa questão dos problemas da arbitragem. Se fosse um árbitro um pouco mais firme, eu acho que ele ia conseguir, né, manter ali o ritmo de jogo, não ter tantas paradas e tudo mais, mas não foi o caso. E assim, o Boca conseguiu, né, cozinhar ali, enfim, teve umas paradas, né, surpreendentes, assim, tipo, não sei quantos minutos que não foram gastos, né. E é óbvio que o Boca não tinha um time para jogar com aquela intensidade todos os 90 minutos, né, assim, ou 100 minutos, né, porque só com os acréscimos deve ter dado mais do que 100 minutos, mais do que 90. Então, a questão da cera não é porque o Boca desistiu de jogar, é porque o Boca não tinha condição de jogar, né? Pensa no pensa num time que não está nem sequer na Sul-Americana, que não conseguiu passar pelo Alianza Lima. Imagina se o time vai ter condição de jogar 90 minutos com o Benfica, né? Que é um time que é mais preparado, enfim, tem todas essas questões, enfim, né? O Boca da final da Libertadores de 2023 já não era um grande Boca. Esse Boca é pior do que aquele Boca, muito pior mesmo, assim. Então, eu acho um absurdo falar, né, apontar como se o Boca tivesse pago o preço pela cera que fez. Não, ele fez porque, enfim, é do jogo, o time tem essas condições, tem essa possibilidade, é cultural. A gente, né, fala sobre essas coisas, mas se fosse um caso, sei lá, Palmeiras e PSG, Palmeiras está ganhando de 1-0, imagina, 15 minutos para acabar o jogo. Imagina se os caras não vão fazer a mesma coisa. Nossa, o Abel ia entrar em campo. Tipo, não E tem tá essa. certo, tá certo. O futebol não é só o passe, o drible, o chute a gol. O futebol é a organização tática, é uma boa defesa, e é também a provocação, é a cera, tudo isso é futebol, né? Eu sou totalmente contra a europeização do futebol que pune carretilha, né? Que, sabe, tudo isso é futebol, né? Eu acho esse moralismo no futebol uma coisa absurda. Eu acho que o Boca fez certo. Eu acho que o Boca perdeu pelo acaso, não foi por erros do Boca. Teve um gol de cabeça, que é igual que eu falei do Palmeiras, é um erro ali individual de marcação que acontece, que também passa por uma qualidade do cruzamento e da movimentação do atacante, né? E um pênalti que é absolutamente, cara, é que nem o pênalti do Luan contra o Chelsea, né? Que ele foi crucificado ali. É o tipo de pênalti que absolutamente não tem como você prevenir, né? É um acontecimento. Aconteceu. Infelizmente aconteceu duas vezes contra o Boca. Queria comentar também que eu acho que o mais, não sei se o mais triste, assim, ou o mais irônico da situação é que os dois gols foram de dois argentinos, né? Então, Pois é, então assim, é muito simbólico, né? daí eu acho até que, assim, ia um espetáculo, né? Tipo, porque é isso, todo mundo foi pensando assim, ah, não, vou assistir um jogo que o Boca não vai dar pro cheiro, assim, não vai dar pro né, em relação ao Benfica. Mas é bem o que você falou, assim, tipo, foram. Porque do contrário, os gols do Boca. Teve um que foi de cabeça, inclusive, na verdade, né? Foi do escanteio. Mas o primeiro gol, né? Aquele gol que teve um quase
quase que um cruzamento rasteiro, né? E daí o Merentiel dá uma desviada, assim, e o goleiro não alcança. Né? Maravilhoso, enfim. E é desconcertante, porque imagina no lugar do time, assim, tipo o Benfica, né? O treinador, sei lá, o time inteiro. Pensa assim, pô, os caras vieram aqui, né? A gente tomou esse gol desses caras aí, sabe? Assim, claro, né? Tem que respeitar a camiseta. E daí, justamente, né? Pô, tem que mostrar o respeito que tem que se dar para essa camiseta. Então, eu acho que é mais nisso que eu queria comentar sobre esse jogo. E o fato de que, né, diferentemente do Palmeiras que a gente estava comentando, né, que os jogadores chegaram lá e ficaram todos apavorados, assim, com o Porto, né, tem que chegar e mostrar assim, pô, não, a gente é o maior campeão nacional do Brasil, a gente não é pouca coisa, né, a gente é o time que ganhou a Copa Rio São Paulo, né, não é Copa Rio. Copa Rio, isso. Copa Rio de 51, né? Né? Se é o primeiro mundial, então a gente é o campeão do primeiro mundial, né? E tem que ir lá e se mostrar o respeito, assim.